Campina Grande, quinta-feira, 31 de julho. O mês de julho está indo embora, mas nós continuamos viajando, peregrinando na Terra Santa, participando da excursão das escavações arqueológicas. Temos tido uma vasta experiência e enriquecimento de conhecimentos, de informações através destas descobertas, bem como peregrinando também em algumas regiões da Terra Santa. E eu tenho uma surpresa para você que está conosco. Você vai ficar dentro de instantes com as imagens do que foi uma das nossas excursões à Terra Santa, mas também você terá a oportunidade, brevemente estaremos divulgando a condição que nós vamos poder realizar mais uma excursão à terra de Israel. Antes, eu quero deixá-los com essas imagens do que foi a nossa excursão à Terra Santa. Como eu comentei para vocês antes, um lado do Mar da Galileia, o lado da Galileia, ele é um local da maior parte da população judaica. Esse lado aqui, o lado do Golã, nos tempos bíblicos, ele era principalmente um lugar de gentios, de pagãos, e por isso Jesus ele não costumava vir fazer o seu ministério aqui. Ele estava sempre dentro das cidades judaicas, dentro das sinagogas, entre os judeus. Até que um dia ele decide subir do barco, ele cruza o Mar da Galileia e chega até esse local chamado Cursi. E aqui viviam gentios, exatamente, aqui viviam gentios. E Jesus se encontra aqui com um endemoniado e ele pergunta ao nome dessa pessoa, qual o teu nome? E o que ele responde? Legião. Legião. Legião por dois motivos. Um também porque ele tinha uma legião de demônios dentro dele, mas também legião era o nome dos soldados romanos que estavam aqui. Ele tem uma boa chance, inclusive, de ter sido soldado romano aqui em Israel. Que não só ele era dos gentios, como ele também era dos conquistadores, dos opressores romanos que estavam aqui. E Jesus vai, tira os demônios do endemoniado e manda os demônios para onde? Para porcos. E esses porcos vão e se jogam dentro do Mar da Galileia. Agora, se aqui é um local de criação de porcos, é mais um sinal que aqui não viviam judeus. Judeus não comem porcos. Então, Jesus, ele, a maior parte do seu tempo, ele está entre os judeus, ele vai, ele cura os judeus, mas a gente também vê que em vários momentos ele sai aos gentios. E ele vê essa pessoa, um gentio de outro povo, provavelmente parte dos, inclusive, dos opressores dos judeus. Os romanos estavam todo o tempo oprimindo os judeus e mesmo assim ele vai lá e cura esse endemoniado. Então a gente vê que Jesus vai, fala e ajuda, mesmo aqueles que não são gentios. Aqui no caso de Cursi, a gente também vai ver que ele cura outros soldados também da legião. Ele também fala com a samaritana e várias passagens a gente vê que sim, Jesus já vai aos gentios e já dá aquela primeira planta, aquela primeira semente que vai ser levada depois da ressurreição de Jesus e depois que ele sobe aos céus, depois, quando Pedro vai e batiza o primeiro gentio, que é Cornélio, em Cesareia Marítima. Pedro ele vai ser o primeiro a batizar um gentio, mas desde antes Jesus já leva a palavra também e ele já dá a entender que a cura e tudo que ele tem não é só para do povo de Israel e sim para todos os povos. E por isso, nesse local aqui, vai ser criada uma sinagoga no tempo bizantino. Os primeiros cristãos da Terra Santa vão construir essa igreja aqui. Pessoal, essa igreja tem por volta de 1.500 anos, a igreja que a gente está. E o mosaico e tudo que vocês estão vendo aqui, ele é original. Quer dizer, a gente está em umas igrejas mais antigas da Terra Santa. As primeiras igrejas foram construídas aqui no século IV, quer dizer, realmente... essa está entre a lista das mais antigas e também o estado de conservação dela é impressionante. A gente realmente consegue ver. Esse aqui é um local de adoração cristão, não de hoje em dia, não de 20, 100 anos, assim, ele é um local de adoração cristão desde os primeiros cristãos da Terra Santa.
só quero em poucas palavras falar sobre esse lugar antes que eles comecem a cantar. A gente está vendo aqui ao nosso lado uma grande cidade. Essa cidade aqui é a cidade de Nazaré. Ela era um pequeno vilarejo nos tempos de Jesus e hoje em dia ela se transformou na maior e mais importante cidade da Galileia. Também no meio da cidade está a Basílica da Anunciação, onde Maria recebe a anunciação do anjo Gabriel. A gente vai visitar também o lugar depois. E aqui a gente está agora no Monte do Precipício. Jesus havia deixado Nazaré, uma sinagoga, onde havia lido tudo aquilo que estava escrito no capítulo 61 do livro do profeta Isaías, a respeito do seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para enviar, libertar os cativos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos. Enfim, a obra para a qual Jesus viera ao mundo. Então, quando ele leu esse texto, ele estava nesse monte, depois de sair da sinagoga, veio a este monte, e aqui quiseram precipitar Jesus neste abismo, empurrá-lo, para que ele tivesse sido morto antes de subir e assumir toda a obra na cruz do Calvário. Tentaram, em outras palavras, matar Jesus. Agora, o texto bíblico que aconteceu aqui não mudou. Desde então eu quero agora convidar Cícera. a irmã Cícera para vir fazer a leitura. A gente está agora em frente ao que se chama a Basílica da Anunciação. A gente vai entrar nela em um minuto. Dentro da Basílica tem os restos da casa onde Maria morou antes de se casar com José.
estou aqui em Magdala. Magdala da famosa Maria de Magdala, Maria Madalena. Aqui foi encontrada a mais bem preservada e talvez uma das maiores sinagogas aqui da região da Galileia, que é a sinagoga de Magdala. Nesse lugar aqui nós temos um belíssimo mosaico, onde vocês podem ver esse mosaico aqui. Ele tem esculpido imagens e pinturas belíssimas. Ao centro vocês podem ver uma divisão como se fossem 4 colunas e lateralmente bancos para sentar. E ao centro vocês podem visualizar aí, nós temos um local onde se colocava o rolo da Torá para poder ser lido. Então aqui também foi encontrado um tanque de batismo chamado de mikveh, de imersão batismal. O que é mais incrível nessa sinagoga aqui, que está atrás de mim, é que Jesus andou por toda a região da Galileia e ele encontra Maria de Magdala, e é muito provável que Jesus tenha estado aqui nessa sinagoga, por ter caminhado por todas essas regiões, por ter visitado e pregado todos os sábados nas sinagogas. Então em Cafarnaum, em Nazaré e em Magdala também existe essa possibilidade. Se realmente Jesus pregou nessa sinagoga ou aqui em Magdala, esse foi o local aonde ele pregou em Magdala. Esse foi o local aonde ele pregou nessa região. Em Magdala, falando um pouco agora mais da mikveh, há sempre um debate muito grande ao longo do cristianismo se o batismo seria por imersão, por aspersão, sempre essa discussão. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a evidência de um tanque de batismo em Magdala. Vocês podem observar aqui toda a escadaria que dá acesso ao tanque, e um tanque de imersão ainda hoje com água, com a fonte de água viva, com a fonte de água corrente que é utilizado. E aqui ao lado nós temos um mosaico que está coberto, nessa área coberta, um mosaico que mostra a importância desse lugar, pois nem todos os lugares dessa vila de pescadores era de fato tratado com essa beleza e esse cuidado, como tem aqui nesse mosaico que vocês podem visualizar. Eu estou aqui em Magdala, uma vila de pescadores, local de Maria Madalena, e provavelmente, que tudo indica, se Jesus andou por todas as cidades da Galileia, por toda a região da Galileia, ele também esteve aqui nesse lugar, e isso é maravilhoso. Durante esta excursão que nós estamos realizando na Terra Santa, tivemos a oportunidade de entrar em contato com a agência de turismo Moriá e, com certeza, nós estaremos programando uma próxima excursão para aqueles que desejarem peregrinar na Terra Santa. Continue conosco, porque Deus certamente vai falar profundamente ao seu coração através dessas imagens. Deixando Magdala, nós nos encontramos aqui desse lugar tão aprazível chamado Cafarnaum. Cidade esta que, de acordo com o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 13, eu vou ler para você que está conosco essa escritura. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus estava em Nazaré, onde durante muitos anos, na sua adolescência, trabalhou,
ajudando seu pai como carpinteiro numa carpintaria. Lamentamos porque não tivemos a oportunidade de chegar até lá devido à nossa excursão está focada em arqueologia, escavações e descobertas arqueológicas. Estamos aqui porque, de passagem, nós tivemos a oportunidade de entrar em Cafarnaum. Essa cidade ela está situada ao lado ou às margens do Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. Você que esteve conosco pôde perceber que nós já estivemos de passagem quando estávamos vindo para cá, o Mar da Galileia, situada aqui nessa região. E aqui nessa cidade de Cafarnaum, Jesus residiu por um período de tempo da sua vida. Aqui Jesus também realizou muitos milagres, muitas maravilhas. Logo mais estaremos visitando aqui ao meu lado a sinagoga, que ela tem muitos séculos passados, e alguns dizem e afirmam que esta sinagoga é uma das mais antigas do período da época de Jesus. As escavações que vocês vão ver dentro de instantes, arqueológicas, fizeram com que essa cidade ela viesse a ser descoberta, porque muitas dessas cidades ou lugares onde a arqueologia faz escavações e aí percebe-se que ela está subterrada, ela está abaixo do piso normal. Mas como nós estamos numa região que já foi explorada e já foi feita muitas escavações arqueológicas, hoje nós estamos exatamente no piso da época de Jesus. E vale salientar alguns milagres que Jesus realizou aqui. Nesse lugar foi aonde morava um paralítico que não podia andar, não podia se locomover, mas a palavra de Deus nos diz que enquanto Jesus estava em casa, trouxeram esse paralítico para que Jesus operasse um milagre, ele fosse curado. E assim foi feito. Ele chegou exatamente a entrar onde Jesus estava, mas não podendo por causa da multidão. O que é que fizeram? Colocaram andaimes na lateral da casa, subiram este paralítico numa maca, e diz a palavra de Deus que de lá desceram este homem, amarrado por 4 cordas, 4 homens levaram este homem para Jesus operar o milagre da cura. E Jesus então fez com que aquele paralítico que estava naquela maca fosse curado. Sabe, amigos, Jesus nesta cidade, embora tivesse realizado tantos milagres, tantas proezas, foi aqui também que ele curou o filho do centurião, que estava com seu filho doente, e mandaram dizer a Jesus, e ele disse: eu não sou digno de que entre na minha casa, basta uma palavra tua e meu servo ficará curado. Foi aqui nessa cidade de Cafarnaum que Jesus operou este milagre. De sorte que esses sinais, todos eles, aconteceram nos dias de Jesus, para que aqueles que não acreditavam que ele era o Filho de Deus, reconhecessem que ele realmente era o Messias enviado à casa de Israel. E assim como naqueles dias Jesus foi rejeitado, hoje, apesar de nós estarmos vendo tantos milagres em nossos dias, tantos sinais da sua volta, do seu retorno, muitas pessoas continuam com seus corações fechados. E por isso é que nós vemos a necessidade que temos de chegar num lugar como esse e aproveitarmos a oportunidade para falar o Evangelho para você que está conosco. Inclusive, nós vamos agora andar aqui por estas regiões aqui dessa cidade de Cafarnaum, mostrando lugares que certamente, com certeza, Jesus passou por aqui também. Eu convido você a caminhar conosco pelas ruas de Cafarnaum. Não vamos entrar no sítio arqueológico porque não é permitido, mas pelo menos vamos passar o registro para que você que está conosco possa nos acompanhar. Essa região de Cafarnaum, ela foi bastante visitada, ela também sofreu e foi vítima de muitos vulcões ou erupções vulcânicas desde a antiguidade. Por isso, vocês vão perceber, conforme andamos aqui pelas ruas, que muitas dessas rochas, elas são de cor escura, preta, porque houve muitos terremotos aqui nessa região. Mas o importante é que essa cidade, ela está hoje aqui como um sítio arqueológico, para que nós possamos mostrar e ver que esses lugares, eles testemunham, através dos séculos, através da história,
o que aconteceu aqui. Uma coisa que você talvez não tenha conhecimento ou não saiba, Cafarnaum, na época de Jesus, havia uma sinagoga. Inclusive, Jesus entrou nesta sinagoga muitas incontáveis vezes para ministrar a palavra, para mostrar àqueles que ainda não acreditavam que ele era o Messias, que realmente eles precisavam crer, eles precisavam confessar e reconhecer o Filho de Deus enviado à casa de Israel. E isso aconteceu, como hoje ainda se repete. Nós vamos falar o evangelho para os judeus e eles não creem, eles não confessam que Jesus realmente foi o Messias enviado à casa de Israel. Por isso, você que está nos assistindo agora, abra o seu coração e creia e confesse. Pelo que nós vamos perceber, essa cidade de Cafarnaum havia uma sinagoga. Nós vamos agora ter a oportunidade de ir até lá e mostrar para você que está conosco que esse lugar realmente era visitado por Jesus. Que emoção nós estamos exatamente aqui, numa região em que Jesus, o Filho de Deus, andou. Esse lugar é aprazível, bem arborizado, com muitas árvores, sombra, inclusive tivemos a oportunidade de estar ali sentado, falando um pouquinho. E agora nós vamos adentrar nessa sinagoga que você, com certeza, vai ter uma sensação do lugar onde Jesus teve a oportunidade de entrar muitas incontáveis vezes para ministrar a palavra para aqueles que não creiam, não acreditavam, não reconheciam-no como Salvador. Depois nós vamos também visitar a cidade aqui de Cafarnaum, a casa de Pedro. Nós estamos agora tendo a oportunidade de adentrar nesta sinagoga. Hoje só existem ruínas, pelo que vocês vão perceber, porém, nesse lugar, Jesus algumas vezes entrou para ministrar a palavra. E vocês podem perceber que o que existe hoje são colunas, apenas colunas, que mostram que esse lugar realmente foi aqui na antiguidade uma sinagoga contemporânea do Senhor Jesus. Que emoção, né? Nós estamos aqui trazendo essas imagens para você que está conosco nessa oportunidade, visitando a cidade de Cafarnaum. Vocês podem perceber também que aqui existem escavações arqueológicas dentro dessa sinagoga. Vocês vão perceber que realmente elas estavam aqui nesse lugar, onde eu falei para vocês, houve muitos vulcões aqui que entraram em erupções, e aí vocês veem que as rochas são escuras, como nós estamos vendo aqui, certo? Outra coisa também muito importante que eu queria salientar, destacar para você, que essa sinagoga, ela estava no centro da cidade de Cafarnaum, e eu vou agora chegar a um outro local onde vocês vão perceber que ela era uma cidade murada, era uma cidade, nós temos aqui mais uma coluna do tempo só existe essa coluna aqui hoje, né? Vocês podem perceber, mas essa cidade era uma cidade murada. Hoje uma coisa interessante que acontece nos tempos dos nossos dias, é que existem muitos condomínios, né? E Jericó, como Jerusalém, vocês vão perceber quando estivermos lá, era como se fosse um desses condomínios. Vocês podem ver que a cidade era toda murada, né? E essas partes que vocês estão vendo aqui eram residências, né? As pessoas moravam nas imediações da sinagoga para que pudessem, durante o Shabat, subir à sinagoga para prestar culto e adoração a Deus. Ainda estamos dentro dos compartimentos da sinagoga de Cafarnaum. Então, eu queria que você agora observasse mais uma vez o que eu falei agora há pouco atrás. Aqui está, portanto, as ruínas das cidades, né? Que os moradores residiam nas imediações da sinagoga para estarem prestando culto a Deus. Interessante, né? Essas rochas falam, através dos séculos, do que realmente aconteceu aqui na cidade de Cafarnaum. Eu convido você, portanto, durante esse período, a juntos fazermos uma oração dentro da sinagoga, agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que tivemos de estar visitando esse sítio arqueológico. Muita gente diz que Pedro foi o primeiro papa. Todos aqueles que se convertem ao cristianismo afirmam que, eu digo cristianismo romano, né?
afirmam que Pedro foi o primeiro papa. Se Pedro fosse papa, ele não podia ser papa, porque o regime da Igreja Católica acredita que o papa ele deve seguir o celibato, ou seja, ele não é um homem que possa casar. Ele deve ser solteiro até a morte. E Pedro era casado. A sogra de Pedro estava enferma, com febre, e Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. A residência dela, da sogra de Pedro, era bem próxima aqui. Nós estamos indo lá agora para que você possa ter as imagens desta casa, dessa residência. Hoje só existe realmente os escombros, né, da antiga residência onde a sogra de Pedro morava. E eu acredito que você vai ter mais aqui outras imagens, né, dos escombros das residências que eram próximas à casa da sogra de Pedro. Deixando ou saindo da sinagoga, nós estamos exatamente agora no local onde era a residência da sogra de Pedro. Hoje existe aqui apenas ruínas na parte subterrânea, porque na parte de cima deste edifício que está construído, a Igreja Católica erigiu um templo e eles aqui, portanto, serviram-se desse lugar para mostrar a casa de Pedro, que não é essa parte superior, e sim esta parte de baixo que vocês estão vendo. Existe apenas hoje, através das descobertas arqueológicas, pedaços ou parte, né, da casa ou da janela, da porta da entrada da casa de Pedro. Vamos deixar você com essas imagens para depois nos deslocarmos para um outro lugar deste sítio arqueológico aqui na cidade de Cafarnaum. É muita emoção que realmente fala o coração. Nós voltamos ao passado vivendo momentos tão importantes através destas descobertas arqueológicas. Esperamos em Deus amanhã continuarmos viajando. Você vai viajar conosco durante esses dias, reprisando os nossos programas que já foram exibidos das nossas excursões. Lembrando que nós já realizamos 12 excursões. Essa que nós estamos realizando agora é a 13ª excursão. E nós estamos nos programando para brevemente apresentar a todos os nossos internautas que têm o desejo de conhecer a Terra Santa, de andar por onde Jesus andou, de conhecer cidades como Belém, onde ele nasceu, Jericó, Cafarnaum, travessia no Mar da Galileia, enfim, os lugares mais importantes, inclusive o Calvário, onde Jesus foi crucificado, e o túmulo que ele foi sepultado. Você vai constatar ao vivo que ele está vazio. Está vazio porque ele esvaziou, como eu sempre costumo dizer quando eu estou na Terra Santa, ele esvaziou aquele túmulo para preencher um vazio que há no meu e havia também em nossos corações. Portanto, você não pode perder. Amanhã nós estaremos juntos, continuando esta viagem por toda a terra de Israel. Até amanhã, se Deus quiser.